E aí, prima? Vamos lá. O que a gente fica com medo de chegar aos 40 aí, Ronaldo? A gente só falta 3 Ai, anos meu aí. Deus. Quero ver quando chegar a hora de Landinho, né? Ele tá mais perto que a gente, viu? Que ele é mais... Ele é mais velho que a gente. 30 e quanto, Lando? 37. Oh, meu Vocês vão Deus, então, primeiro. Eu e Landinho estão na mesma idade. Vocês Jesus. vão primeiro. Esses mitos aqui, prima, que a gente tá falando aqui, sem brincadeira, a gente fala brincando, mas Mas que sério. é cheio de verdade, Gente, muita verdade. Como é que é esse negócio aí, bicho? Vamos lá conversar sobre isso aí. Então, o câncer de próstata, né? Ele... Até nisso a natureza favorece os homens, né? Porque ele é muito mais indolente, né? Do que o câncer de mama. A gente tem também a mesma coisa, é uma replicação, né, desordenada. Se a gente pega uma próstata de um homem de 20 anos, ela é mais ou menos do tamanho de uma ameixa, né? E aí ela vai crescendo com a idade, né? Com o passar do tempo. O que é que a gente vê? Também é o tipo mais frequente, né? O segundo mais frequente só perde pro de pele, como eu Rapidinho, falei. o que é a próstata? Rapidinho. A próstata ela é uma glândula, certo? Que ela fica... O que é que a próstata tem? Atrás dela está o reto, né? Ela abraça uma parte da uretra. Então, a uretra é um canudinho que passa a urina, tá? E ela também tem contato com a bexiga, né? Que é um saco que retém a urina. Então, por isso que os sintomas da próstata sempre estão relacionados a essa questão urinária, exatamente pela localização anatômica dela, né? Pode vir, em casos bem mais extremos, pode vir com constipação, que é prisão de ventre, exatamente por ela comprimir o reto. Enfim, tudo tem um sentido, né? E aí, os fatores de risco. O fator de risco principal do câncer de próstata é a idade. Isso aí é inegável. Em cada 10 casos que a gente faça de diagnóstico de câncer no Brasil, 9 homens têm mais de 55 anos de idade. Então, a idade é o fator disparado. E a história familiar é o segundo fator, né, que a gente tem. E aí, pai ou irmão que tiveram câncer com menos de 60 anos, aí esse cara a gente tem que ver mais de perto, porque não dá para eu esperar ele ter o sintoma para a gente poder avaliar. E a obesidade hoje também é um fator de risco, não só para o câncer de mama, mas também para o câncer de próstata, né? Então, os fatores de proteção, eles são mais gerais mesmo. É cuidar da saúde como um todo. Evitar tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica, controle de peso. Vamos lá, exatamente. E aí, o que é que acontece? O câncer de próstata, na fase inicial, ele é assintomático. O homem não vai sentir absolutamente nada. E aí, se esse homem começar a sentir algo, aí a gente tem os sintomas exatamente pela localização da próstata. Então, é aquele homem que vai chegar e vai dizer assim, doutor, eu tô com dificuldade de fazer xixi, eu tenho que fazer uma força muito maior para iniciar o jato do xixi. Ou então, quando eu quero terminar de urinar, eu tenho dificuldade também de parar, sabe? Ou então, o jato do meu xixi não tá forte como era antes. Antes eu fazia xixi e molhava a tampa toda, agora já não molha, entendeu? É mais ou menos isso. Não, é porque levantou a tampa. Ou a gente vê assim, eu tô tendo sangue na urina, né? É outro sintoma que o paciente pode dizer pra gente. Ou é aquele paciente que chega e diz assim, eu tô tendo que fazer xixi várias vezes, né? Durante o dia, durante a noite. Então, assim, veja bem, todos esses sintomas que eu trouxe aqui não são exclusivos de câncer de próstata. A prostatite, que é uma inflamação, normalmente por bactéria da próstata, causa isso aí. A hiperplasia prostática benigna, que é esse nome feio? É uma próstata que tomou fermento, ficou grandona lá. Ela causa esses sintomas também, mas não é câncer, né? Então, o câncer, o câncer de próstata, ele vem com sintomas de várias outras doenças da próstata também. O fato é que hoje, o que é que a gente consegue, o que é que hoje, tanto a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o INCA, né? Eles não indicam o rastreamento de câncer de próstata. Então, esse Novembro Azul que a gente vê aí, vamos fazer PSA para todo mundo, isso não é indicado na literatura, tá? Por quê?
Porque o que, que os estudos mostram pra gente? Qual é o objetivo de um rastreamento? Rastreamento, gente, é a gente fazer um exame ou um procedimento em um paciente assintomático, um paciente que não tem sintoma nenhum. Eu não tenho nódulo nenhum na minha mama, nem nada, vou lá, faço uma mamografia. A minha mamografia é de rastreamento. A sua é de diagnóstico, porque você tinha um nódulo já, entende? Mas eu fazer PSA para um homem que não tem nenhum desses sintomas que a gente falou, não tá respaldado. Por quê? O objetivo de eu fazer o rastreamento não é só eu fazer o diagnóstico, é eu mudar a mortalidade. Então, se eu fizer o diagnóstico precoce do câncer de mama, isso impacta na mortalidade, então eu fiz 1000 diagnósticos de câncer de mama. Se eu não fizesse 1000 diagnósticos precoces, eu teria 1000 óbitos. Mas eu fazendo 1000 diagnósticos, eu tive 400 óbitos. Opa, então é uma doença que vale a pena eu fazer esse rastreamento, porque eu estou diminuindo a mortalidade. No caso do câncer de próstata, a gente não vê isso. Então, o que é que a gente observa? Esses PSAs doidos que eu falo assim, que a gente faz, né, de forma indiscriminada em vários homens e tal, em homens assintomáticos, aumenta, sim, o número de diagnóstico de câncer de próstata. Mas ele não muda a mortalidade. Então, se eu rastreei 1000 homens assintomáticos, pronto, independente do número de diagnóstico que eu fiz, se foi 100, se foi 200, se foi 300, se tinha que morrer 3, ia continuar morrendo 3. Então, não justifica. Por que não justifica? Porque quando eu faço a maioria do tipo de câncer de próstata, ele é indolente. Então, o homem vai morrer com o câncer, mas ele não morre do câncer. A gente tem um estudo bem famoso que eles simplesmente biopsiaram a próstata de vários homens entre 30 e 50 anos de idade. E o que a gente viu foi que 38% desses homens tinham câncer de próstata, mas não sabiam, e a causa da morte não foi o câncer. E aí biopsiaram também a próstata de pessoas acima de 65 anos. E aí a gente teve que 78% tinha câncer de próstata, nunca teve sintoma nenhum, e não foi a causa da morte. Então, paciente, homem que não tem o sintoma e que não tem essa história familiar do que a gente falou, né? Pai, irmão que teve, não justifica a gente estar fazendo o PSA e não justifica estar fazendo esse toque. Tá? Então, isso é algo assim que é unanimidade na literatura hoje. Mas se tornou algo cultural. Então, assim, já virou brincadeira, né? A famosa dedada que o povo fala. Então, as pessoas já tinham medo, mas já se tornou algo que já virou brincadeira nisso, mas que, cientificamente, a gente não tem indicação se o paciente for assintomático.